Lição de número 7 desta série de lições sobre o plano perfeito, o plano da salvação de Deus para a humanidade. A lição de hoje nós temos diante de nós a graça de Deus, portanto, mais uma vez, a 7ª dessa série de lições. E eu estou feliz que você veio estar comigo aqui para a gente estudar essa lição junto. E como de costume neste trimestre, nós estamos apresentando essa lição de duas maneiras combinadas. Para os adultos eu tenho feito essas duas maneiras separadas, mas para os professores dos jovens nós estamos fazendo de maneira combinada. Como assim? Nós estamos lendo a revista e fazendo algum comentário, não é, em cima do que nos está trazido aqui, e logo imediatamente, junto a cada tópico, nós estamos usando o roteiro tradicional deste canal. Então, este roteiro aqui, se você é novo, é muito bem-vindo, em primeiro lugar, de estar conosco, mas em segundo lugar, você pode baixar, tá? À vontade, aqui na descrição do vídeo, é gratuito, então tem um link e você pode abrir um PDF e baixar conforme você queira fazê-lo. Então, a lição de hoje, a graça de Deus, ela vai começar conosco aqui na página 50 e eu vou não ler o texto bíblico nem a introdução, uma vez que este texto vai ser esquadrinhado, não é? Trabalhado pelo comentarista no passar da nossa lição. Então, tópico primeiro, a maravilhosa graça na salvação. Primeiro subtópico, a condição humana antes da graça. Como você vê aí, ele está baseando isso nos 3 primeiros versículos, né, do nosso texto bíblico. Paulo começa esse trecho lembrando aos Efésios sobre a condição espiritual anterior à salvação. Vou fazer uma pausa e vou ler estes 3 versículos neste momento. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, verdadeiramente, estes 3 versículos, principalmente o 2 e 3, retratam a nossa condição antes de sermos alcançados pela graça. E no versículo 1, me parece, de maneira geral, né, que é o efeito da graça em nós. Então vamos seguir ao comentário da nossa revista. Os versículos 1 a 3 descrevem a humanidade como mortos em ofensas e pecados, vivendo segundo o curso deste mundo e sob o domínio do pecado. Então, muito interessante e importante essas palavras aqui, né? O curso do mundo e o domínio do pecado. A vida sem Cristo é caracterizada por uma separação de Deus, sujeita à ira divina. Assim, a pessoa que ainda não experimentou a regeneração não pode compreender nem aceitar a verdade sem a obra da graça de Deus. Logo, do ponto de vista bíblico, devemos ter compaixão pelos pecadores que vivem na imoralidade, no orgulho e na arrogância, pois são escravos do pecado e do diabo. Além disso, precisamos entender que a nossa condição antes da graça era assim. Por isso, quando reconhecemos a gravidade do nosso pecado e a morte espiritual em que estávamos, podemos valorizar a grandeza da graça de Deus. Não merecíamos nada, mas Ele nos alcançou. Amém? Então, nós temos neste primeiro subtópico o foco na condição humana. Alguns estudos de teologia, principalmente aqueles que caminham junto com o calvinismo, falam ou intitulam este material como a depravação total, segundo as suas palavras, da humanidade. E essas palavras em si não são bíblicas, mas pode ser que o seu significado seja. E é atrás do significado do que nós éramos e de que condição em todo o nosso ser nós estávamos, ou seja, tanto no espírito, como na alma, como no corpo, que nos vai, ao entender a Bíblia nessas 3 formas, nessas 3 dimensões, nós vamos entender pela palavra que lugar é este de depravação, que condição é essa que nós estávamos quando estávamos fora da graça, não tínhamos a Jesus ainda. Então, o pastor aqui nos propõe 2 palavras que são muito próprias e bíblicas. Primeiro, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Essa palavra é bíblica porque nós lemos no versículo 2 aqui, né? E a segunda palavra trata-se do domínio do pecado. E o domínio do pecado não só é bíblica neste contexto, mas em vários outros textos. E a palavra domínio, ela vem junto à servidão, à escravidão, a uma inabilidade de sair daquela posição. E isso se casa muito bem
com a própria palavra pecado, que nos distancia de Deus, que impede o relacionamento com Deus e, ainda conectando nesta série de lições que já tivemos para trás, nos dispõe num posicionamento de uma realidade espiritual distante de Deus. Então, estar no pecado e no mundo, para além de entender as palavras e as realidades de pecado e de mundo, nos mostra uma posição ou uma localização espiritual. E quando nós falamos de localização, a gente não pode se perder no que chama localização neste mundo aqui, porque estamos, mais uma vez, falando de uma realidade espiritual. Então, temos que olhar para a Bíblia para entender esta realidade espiritual. Então, existe na Bíblia um conceito de um lugar espiritual, de uma posição espiritual de trevas, e um conceito de um lugar espiritual, uma posição espiritual de luz, né? Então, o pecado, o lugar onde nós estávamos, definitivamente, não só são traçados pela palavra mundo, pela palavra pecado, inclusive junto com a palavra domínio, muito bem colocada, e a terceira seria uma posição espiritual. Essa foi a primeira coisa que eu marquei aqui, enquanto inclusive nós estávamos lendo. A segunda coisa é a questão de não compreender nem aceitar a verdade sem a obra da graça de Deus. Isso aqui é relativo. É relativo, é uma verdade espiritualmente, não necessariamente no sentido da compreensão humana. Então, como eu disse, quando nós queremos entender perfeitamente, nós precisamos entender na Bíblia nossa posição em relação às três partes que nós somos, né? O nosso corpo em junção com a alma, ou seja, um corpo que sente, um corpo que pensa, nossa alma em relação ao espírito e a nossa posição somente espiritual. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu somente vou deixar este questionamento acerca disso aqui, mas com uma compreensão geral, de maneira geral, na mesma vertente que o nosso pastor comentarista aqui, dizendo que é pela graça que nós acessamos. Porque a graça, como nós vamos estudar, ela oferece, ela é o favor de Deus. Se ela não existisse, vamos colocar nesta colocação assim, porque eu não estarei faltando a verdade daquilo que eu vejo na palavra de Deus e nem destoando daquilo que está escrito aqui. Sem a graça, se ela não existisse, ou seja, se esse favor de Deus, esta atuação de Deus para conosco não existisse, nós jamais chegaríamos a estar com Ele, ok? E esta operação de Deus, inclusive quando chega, a gente vai estudar isso no nosso tópico logo mais, no limite da entrada com a nossa vida, como chega a nós, ao nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, tem uma participação ativa de Deus lá, mas também requer uma participação ativa nossa. Então vamos deixar por aí. Se esse assunto segundo ficou complicado, deixa ele para lá. Ficou uma conversa entre mim e você. Se nós comentarmos sobre este tópico, a questão do curso do mundo, o domínio do pecado e uma realidade espiritual, eu penso que nós alcançamos 100% daquilo que nós precisaríamos explicar para este subtópico. O segundo subtópico, a intervenção da graça de Deus, é referente ao versículo 4 a 7. Por que não lemos? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. O texto da lição, a partir do versículo 4, Paulo muda o tom da mensagem, enfatizando a misericórdia de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ok. Aqui, a graça divina é revelada como misericórdia que nasce do coração amoroso de Deus para nos arrancar da morte espiritual e nos trazer para uma nova vida em Cristo. E eu marquei esta frase aí. Uma das coisas que nós vamos concluir nesta lição é que a graça de Deus, apesar de nós termos uma definição que eu sempre repeti e o comentarista repete a mesma, né? Um favor imerecido de Deus para conosco em prol da salvação, você vai ver no estudo que ele faz, bem como em qualquer estudo que nós professores possamos fazer, que a graça ela tem algumas outras palavras bíblicas que ampliam o seu entendimento, né? Então é isso que ele está usando aqui neste subtópico, usando a palavra misericórdia. Portanto, a misericórdia não é a graça não é a misericórdia, mas a misericórdia ajuda a entender a graça de Deus. Então, segundo o texto que nós vemos aqui, a graça divina é revelada como misericórdia, ou seja, em algum momento quando Deus fala, eu agi gratuitamente, eu agi em favor da salvação. Por quê? Porque em meu coração eu tive misericórdia do homem,
por causa da posição que ele estava. Vamos seguir a leitura. Isso significa que a graça de Deus é a única razão pela qual passamos da morte para a vida. Verdade. Esta mudança radical deve gerar gratidão em nossos corações, pois não somos salvos por mérito próprio, mas por seu grande amor e misericórdia. Amém. A salvação é um presente e merecido, e eu marquei isso aí porque geralmente esta é a definição mais publicada do entendimento da graça e eu concordo plenamente com ela. Como essa graça tem impactado nossa vida diária? Então eu deixaria essa pergunta um pouco mais para frente, no sentido de que nós estamos começando a descobrir, não é? No entanto, se quiser usar esta pergunta como interação na turma, o ponto-chave deste subtópico é o amor e a misericórdia. Eu e você podemos pensar em algum momento, alguma circunstância que nós sentimos, que nós entendemos o amor e a misericórdia de Deus para nós, e este seria um exemplo que está. Terceiro subtópico, a graça que nos faz produzir em Cristo. Nos versículos 8 a 10, vamos a eles? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Voltando aqui ao texto, Paulo ensina que somos salvos pela graça mediante a fé e que isso não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus. Isso significa que Deus concede uma medida de sua graça para os incrédulos, a de crerem no Senhor Jesus, mesmo que essa graça divina possa ser resistida. Aqui tem duas coisas e eu marquei desde mediante a fé até este texto de Hebreus aí. Por quê? A primeira coisa é a questão do texto, né, que diz ser mediante a fé, não das obras, e, portanto, é um presente de Deus. Então, vamos colocar na colocação contrária. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, proveio de Deus. Não se ganha por esforço humano, pelas obras, não se faz nada para merecê-la, mas se alcança ela pela fé. Então, essas três coisas vêm diretamente do texto bíblico aí. A segunda colocação é uma colocação teológica, é uma colocação de entendimento dessa graça divina em relação ao pecador. Igualzinho semelhante àquela que a gente viu no primeiro subtópico, e que a gente pode questioná-la um pouco. Por quê? Porque nós temos que encontrar os textos bíblicos que esclareçam isso para nós, né? Mas aqui fala que os incrédulos, né, eles recebem uma medida desta graça. É como se fosse o comentarista aqui falando, olha, um pedacinho da graça é dada suficiente para ele crer em Jesus. Essa seria a primeira parte aqui, deste contexto aqui, ok? Então, um pedacinho da graça é dada para ele crer. Eu não vejo assim, mas ao mesmo tempo eu entendo o que a pessoa está querendo dizer assim. A graça, ela é de Deus e ela é inteira e ela é plena de Deus. Ela é oferecida. A graça é o favor. O favor é a providência da salvação através de Cristo pela fé. Esta providência, ela não pode ser diminuída, cortada, pedaços dela, mas ao mesmo tempo eu entendo a colocação do comentarista quando o primeiro acesso, o primeiro contato para com o pecador parece, ou realmente ele não tem acesso a tudo que a graça tem para dar. Ok? Então, há uma diferenciação aí de palavras de entendimento, mas eu volto a entender, não está de tudo errado, nem ele, nem eu, e talvez se você tivesse uma colocação, podíamos encontrar ainda dentro de uma verdade que não vai contrária a nada do que a Escritura diz. O fato é, como eu expliquei, o entendimento da graça, e nós estamos aprendendo várias palavras que descrevem, que fazem nos entender a plenitude da graça. Essas coisas espirituais, eu sempre falei isso com os irmãos, e a gente deve manter este coração humilde. Essas coisas espirituais são maiores do que a nossa capacidade humana consegue entender na sua plenitude. Nós poderemos compreender muito e tudo até daquilo que Deus quis revelar. Mas veja que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós pesquisamos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós vivemos, nós continuamos a descobrir a grandeza, não só do nosso Deus, mas até da graça que ele tem dado para nós. Também a palavra graça, você vai perceber na lição, ela tem aplicações um pouco diferentes. Então vamos lá, vamos seguir a nossa colocação aqui, mas o mais interessante aqui, que ele coloca que claramente faz este ensino da graça bíblico ser diferenciado do ensino da graça calvinista, que é uma teologia, é a questão da graça poder ser resistida. Então, neste contexto aqui, nós estamos aprendendo o que nós entendemos que a Bíblia diz claramente, né? É que o homem pode receber o oferecimento de Deus, ter inclusive a interação do Espírito Santo que o faz
entender espiritualmente, sentir, ou seja, o convencimento do seu pecado. Lembra João 16:8 que Jesus disse, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo atuou na vida deste homem, no entanto, ele pode dizer, ok, eu entendi, eu senti, mas não quero. Então, esta liberdade Deus nunca tira de nós. E é isso que o calvinismo, como teologia, ensina diferente. Ele diz, a graça não pode ser resistida. Para quem o Senhor faz entender, vamos à linguagem do pastor aqui, né? A quem ele fez crer ou entender que é verdade ou qualquer coisa desse tipo, alcançou de alguma maneira, essa pessoa não pode resistir. Por quê? Porque junto com a graça irresistível está uma outra teologia, um outro ensinamento desta mesma teologia, que é a eleição da pessoa, ou seja, alguém é carimbado para o céu ou carimbado para o inferno. E nós entendemos pela Bíblia Sagrada que não há possibilidade de um Deus que é justo pensar ou agir, melhor dizendo, dessa maneira. Estaria contrário à justiça de Deus. Então vamos sair desse assunto de teologia, vamos voltar para a graça aqui, amém? Mas eu quis dar essa palavra porque é assim que funciona. Então eu vou trazer menos explicação sobre isso no nosso roteiro aqui, uma vez que nós já gastamos este tempo para falar sobre a graça resistida. Vou terminar o subtópico, ok? É importante destacar que não são as obras que nos salvam, mas a graça de Deus para que ninguém se glorie. O versículo 10 destaca que fomos feitos para boas obras, ou seja, salvação nos prepara para viver em conformidade com a vontade de Deus. Assim sendo, a salvação não é um ponto final, mas o início de uma nova vida em Cristo. Somos chamados para viver de maneira que reflita a transformação que a graça operou em nós. O cristão não é salvo pelas obras, mas é salvo para realizar boas obras. Como estamos vivendo em resposta a essa maravilhosa graça? Então, mais uma vez, uma pergunta prática, mas que eu ainda acho cedo, ao mesmo tempo, é possível a gente discutir alguma coisa aqui. Pela colocação do comentarista, diz, olha, a graça atuou em você e o texto bíblico no versículo 10 diz que nós fomos criados em Jesus, ou seja, nascidos de novo para a prática de boas obras. Então a pergunta prática para os alunos é, quais são as boas obras que mudaram na minha e na sua vida, que comprovam uma ação espiritual de uma graça salvadora? Para mim, muito importante a palavra espiritual. Por quê? Porque no contexto humano, vou falar para a realidade dos jovens aqui, presta atenção, professor, porque talvez para você isso não faça muita diferença, talvez muita. A nossa geração é que viveu mais ainda esta transformação, que o humanismo se enclaustrou no nosso entendimento, inclusive das coisas bíblicas, religiosas, teológicas e etc. Ora, quando eu digo fruto espiritual, não um fruto meramente ético, porque muitos veem o cristianismo como uma boa escolha, uma escolha de muita ética, de valores positivos. E nós, como crentes, não vamos pensar diferente. Nós sabemos que é assim. Não é por causa disso, não é pela ética, mas que a ética é um fruto, né? As boas ações e etc, etc. Então, quando nós perguntamos sobre o efeito dessa graça, vamos tentar nos focar, ou pelo menos encontrar alguma coisa, ok? Que seja um efeito claramente de uma obra que não é do homem, que não é da ideologia humana, que não é da força própria de fazer alguma coisa em conformidade com um cristianismo, como os judeus faziam em conformidade com a sua lei, ok? Mas como uma realidade espiritual que foi causada por um novo nascimento espiritual, porque a graça, ela entrou em ação, ofereceu uma nova vida espiritual para o homem, ok? O que ele aprendeu da sociologia, da filosofia, não mudou, mas como ele veio, o que ele faz, vai mudar se houver uma operação espiritual aí. Amém? Então, foi um parênteses aí um pouco mais profundo, um pouco mais levado, principalmente a jovens que estão em contato com o mundo acadêmico, mas que, enfim, vale a pena nós termos este comentário. Então, vamos ao primeiro tópico do nosso roteiro aqui, rapidamente. A salvação da graça. A graça alcança através da palavra. A graça revela a salvação de Deus. E a graça oferece, portanto, ela é resistível. Se ela oferece, alguém pode aceitar o presente ou negar o presente. Vamos ao primeiro, a graça alcança. Romanos 10, 8 e 17 diz o seguinte, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 17, bem conhecido, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então veja, nos dois versículos, fé, palavra, ouvir, ser de Deus. Então,
a graça alcança a pessoa, gera fé na pessoa através da palavra de Deus. Então, a ferramenta de Deus, da graça de Deus. Então, a graça é algo aqui, é o favor de Deus para a salvação. Amém? É o caminho. Mas ela tem uma ferramenta, no melhor dos sentidos, que é o que faz primeiro contato. Vai esta ferramenta chamada palavra de Deus, dada por Deus também pela graça, ok? Esta ferramenta chamada palavra de Deus, junto à atuação do Espírito de Deus, chega ao ápice, não é? De convencimento do homem da sua situação, e o homem pode, então, aceitar ou não. Mas a palavra é este grande instrumento que a graça alcança o homem através dela. 1 João capítulo 1, versículo 2. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e vos foi manifestada. Então, esta palavra vida, que João no seu evangelho chama de verbo, então esta é a palavra que foi manifestada. E ele diz, nós testificamos, ou seja, nós fomos testemunhas, né? E anunciamos esta mesma realidade, esta mesma pregação. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que foi manifestado, revelado, então nós estamos ensinando. Isto é a palavra de Deus em ação e é como a graça alcança. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. O que é o evangelho de Cristo? É a palavra, é a pregação da verdade de Cristo. Pois, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, o evangelho, a palavra revelada, o caminho de Cristo é o poder de Deus. Espera aí. É importante saber isso. É importante entendermos isso. Mudar o evangelho de Cristo, ajustar para alguém entender melhor, ajustar para ser mais leve, pegar mais leve, é muito próprio para o nosso entendimento humano e humanista deste assunto, mas não é bíblico. Porque nós estamos movendo algo que não é humano, mas Paulo aí afirma pelo Espírito Santo que este evangelho, ou seja, esta mensagem, essa palavra, é o poder de Deus. Então nós não podemos manipular a palavra de Deus, nós simplesmente precisamos falar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ok? Então ela é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Tá aí a resistência. Se quiser crer, se não quiser crer. Ok? A graça alcança a pessoa pela palavra, mostrando a verdade. O Espírito o convence da verdade e aí chega a parte do homem. Você quer crer? Quer se render? Não quero crer, não quero me render. Quero crer, mas não quero me render. Vamos aí? Essa é a realidade das nossas vidas, nós temos experiência com isso. Segundo, a graça revela. Então, a graça alcança pela palavra e ela revela a salvação. João capítulo 1, versículo 9 e o versículo 14 diz, ali estava a luz verdadeira, era Jesus, que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, a luz, a revelação da luz estava ali, versículo 14. E o verbo, a palavra, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Então a revelação foi feita carne e nós vimos a sua glória. Olha aí, João, refletindo de novo aquilo que ele escreveu depois na sua carta, né? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a salvação em Cristo se revelou, em primeiro lugar, com certeza, na vinda, na pessoa de Cristo Jesus em carne. Tito, capítulo 2 e versículo 11, diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Significa que todos os homens se salvem? Todos os homens vão se salvar? Universalismo. Todo mundo vai se salvar algum dia de alguma maneira. É isso que está dizendo? Parece, mas não é. Então, a assunção ou a interpretação bíblica, ela deve ser verdade, mas as implicações bíblicas, que é o que eu fiz agora, todo mundo vai se salvar, também deve ser verdade. Ok? Então, se você entendendo esse versículo separado, apesar que ele nem acaba aí, veja aí, ele continua com uma vírgula. Eu amo este texto de Tito. Amo este texto de Tito. Mas se nós, por acaso, por engano, parássemos aí dizendo, olha aí, tem salvação para todo mundo, né? Então, nós precisaríamos ver se a implicação, a Bíblia como um todo, vai dizer, olha, realmente a Bíblia fala isso, que todo mundo vai ser salvo, né? De várias maneiras, em vários lugares da Bíblia, explica isso e não é o caso. Pelo contrário, salvação está vinculada com a parte do homem de aceitar,
de crer, não é? De se arrepender. Então nós sabemos disso com certeza, mas eu quis trazer algo adicional. Então você veja que uma coisa ou outra a gente coloca aqui. Se os seus alunos são pessoas mais simples, não é coisa de falar. No entanto, se são pessoas universitárias que gostam de aprender, esse tipo de coisa dá sede, dá gosto, né? Para a pessoa querer aprender mais, entender mais, gostar, não é? Deste estudo mais profundo da palavra de Deus. João capítulo 1 e versículo 29 diz assim: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a graça se manifestou, o Cordeiro apareceu diante de João Batista, este que vinha tirar o pecado do mundo. Então, nestes dois ambientes, a graça revelou a Jesus, revelou a salvação, revelou-se a si mesmo, a graça foi manifestada, não é? E esta graça é para a salvação. Neste caso aí, tirar o pecado do mundo é exatamente a única maneira. A única coisa que impede o homem de ser salvo chama-se o pecado. E essa era a condição que nós estávamos, mas por isso a graça de Deus permitiu a Jesus ser enviado. A graça oferece, e quem oferece pode receber um sim ou um não. É resistível. João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam. Tá aí. Alguém pode receber, alguém pode não receber. Mas a quem recebeu, deu-lhes o poder, tá aí a palavra poder de novo, de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 3:16-18, texto conhecido nosso, mas vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Siga no 17:18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. 18, fechamos aí. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê nele, então é ativo o crer, tá bem? Quem crê é uma ação, eu tenho que crer. Mas quem não crê, ativamente ou passivamente, está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a graça, o enviar de Jesus é a graça, ela é oferecida. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E aí há uma continuação, eu usei este versículo porque o comentarista deixou para nós, mas o foco seria neste princípio deste versículo, não é isso? Ninguém se prive, ou seja, alguém pode se privar da graça de Deus. A graça ser oferecida, e o contexto da graça aí, eu entendo ser um pouco diferente do contexto da graça salvífica que nós estamos falando. No entanto, ainda é uma graça, é a graça de Deus, é parte dessa atuação de Deus, ok? Então, neste sentido, ou em qualquer deles, alguém pode se privar dela. O que é se privar dela? É não tomar parte. É não tomar parte. Então, tá a prova bíblica importantíssima para nós termos a consciência que o evangelho, a doutrina que nós, pentecostais ou outros, mas não calvinistas, cremos, é bíblica. É bíblica, tem fundamento e nós entendemos que a graça é resistível, mas pela graça de Deus, ela foi oferecida a nós e nós alcançamos. A obra foi feita, a palavra foi dada, a revelação da salvação veio até nós pela palavra e nós, quando nos foi oferecida, nós não resistimos, mas sim a aceitamos. A graça de Deus e as obras aqui na página 51 terminando. A graça de Deus, o favor imerecido. A graça é amplamente compreendida como o favor imerecido de Deus, um favor concedido sem que o ser humano tenha feito algo para merecê-lo. O termo hebraico para graça é shen, que transmite a ideia de favor ou benevolência, especialmente um favor gratuito e merecido. Então, estamos caminhando no mesmo entendimento, né? na mesma definição que nós já estávamos. No Antigo Testamento, Shem muitas vezes denota a ação de Deus em favor do seu povo, mesmo quando não a merecem. No Novo Testamento, eu pulei esse parênteses aí, no Novo Testamento o termo grego para graça é charis. É usado de forma semelhante, mas com uma ênfase mais profunda na salvação, que vem de Deus. Charis não apenas reflete um favor ou benefício, mas está ligada ao presente divino de salvação e perdão. E é a capacitação de Deus que Deus concede para viver conforme a sua vontade, ok? E eu coloquei um comentário aqui das minhas palavras, capacitação, ou seja, a graça, ela é uma capacitação para viver conforme a sua vontade. Isso aí eu colocaria como uma consciência, mas que essa graça salvífica, ela traria como primeira instância uma reconciliação cuja reconciliação e tudo que vem com ela nos capacita. A graça de Deus, portanto, é uma ação de seu amor e misericórdia para com os pecadores. Já
estudamos isso, né? Aí olha a palavra aparecendo aí, importante. Olha aí, oferecendo a salvação, não com base em méritos humanos, mas como um dom gratuito, disponível a todos que creem. Então, tudo aquilo que a gente já explicou, agora está também com as palavras do comentarista aqui. Segundo subtópico, obras, o reflexo da graça em nossas vidas. No texto bíblico, as obras não se referem a ações que garantem a salvação, mas são expressões externas do comportamento de uma vida transformada pela graça de Deus. O que o comentarista está querendo dizer aí? Ora, existem obras, ele vai até explicar um pouco mais aqui, existem obras que, por exemplo, os pagãos fazem para alcançar uma dádiva do seu Deus, até uma suposta salvação, e existem obras que são somente boas, né? Que são obras que no caso bíblico, e é isso que ele está tentando já nos fazer entender aqui, no caso bíblico, quando se fala em obras relacionadas com salvação, ela nunca é, eu vou usar a minha palavra agora, ela nunca é causa, ela é consequência. A obra não causa a salvação, mas ela é uma consequência natural da salvação. Vou seguir. O termo hebraico para obras é maser, que pode ser traduzido como ação ou feito e é frequentemente associado à prática da lei, como nas obras exigidas pela lei de Moisés. No Novo Testamento, o termo grego mais comum para obras é ergon, que denota qualquer tipo de ação ou trabalho. Então, aqui o comentarista está fazendo uma distinção entre obras no Antigo Testamento, que era a prática da lei, e obras no Novo Testamento que, a princípio, pela descrição ou pela tradução da palavra, é ação ou trabalho, sendo qualquer tipo de obra. No entanto, eu entendo biblicamente que elas não são diferentes. Não são diferentes. Mas eu vou chegar lá. Sigo aqui. No entanto, é importante distinguir entre as obras da lei e as obras da graça. As obras da lei são aquelas ações que os judeus realizavam para tentar cumprir a lei de Moisés, buscando justificar-se diante de Deus por meio de seus próprios esforços. Algo que, como Paulo explica em Efésios, não pode resultar em salvação, pois esta é alcançada unicamente pela graça de Deus. Por outro lado, as obras da graça são aquelas que surgem como fruto da salvação que já recebemos por meio da graça. Essas obras são as evidências da transformação que a graça de Deus opera em nossas vidas. Perfeito. Como cristãos, devemos viver de maneira que nossas ações reflitam a mudança interna causada por esta graça. As obras não nos salvam, mas são a resposta a essa salvação. Então, o que nós encontramos aqui? Eu fiz uma primeira explicação que até deixou, não sei você, né? Mas eu ficaria realmente com a pulga atrás da orelha, no melhor dos sentidos. Mas vamos explicar com a explicação do comentarista aqui. Ele usou a palavra de obras da lei e obras da graça. Obras da lei e obras da graça. Ora, as obras da lei são obras que agradam a Deus. O que acontecia no Antigo Testamento? Para alguém estar em comunhão plena com Deus, para alguém estar sem pecado, ele precisava obedecer à lei. Como ninguém conseguia, então ele precisava alcançar o perdão do pecado através do sacrifício de animais, sim ou não? Mas a tentativa de cumprir a lei não necessariamente, escute por favor, estava tentando ganhar a salvação. Ao mesmo tempo, ela, por natureza, permitia a esta pessoa continuar dentro de um relacionamento com Deus, porque os seus pecados estavam não fazendo, ou aqueles que ele cometeu, porque a maioria, todo mundo, né? Ninguém era perfeito segundo a lei, não conseguia. Então, havia este sistema que o sangue de animal cobria o pecado. O que eu quero dizer com isso? A prática da lei, por sua origem, não era uma tentativa de alcançar, mas acabava sendo usada algumas vezes. Por exemplo, no nosso uso hoje, vamos tirar da lei e vamos a uma pergunta que nós podemos fazer a algumas pessoas religiosas de outras religiões, catolicismo, espiritismo, etc, etc, acerca do seu futuro eterno, né? Com as diferentes visões de cada um, a mais próxima aí um pouco seria o catolicismo, porque entendem céu e inferno. Então, a pessoa automaticamente diz, olha, eu acho que eu vou para o céu porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque etc, etc. Claro que ele deixou de fora a mentira, ele deixou de fora uma série de outros pecados. Mas ele tentou se encontrar mais bem do que mal para, com isso, entender que Deus vai justificá-lo para a salvação. E não vai funcionar, porque alguém que peca contra uma realidade da lei, uma cláusula da lei, pecou contra a lei. Assim
que Deus estipulou para ser. Para quê? Para que ninguém pelas obras, e como ninguém conseguiu, ninguém consegue hoje ser perfeito, então pelas nossas obras nós nunca nos salvaríamos. Mas há essa tendência, por isso eu entendo a colocação aqui, há essa tendência de que as obras possam, né, a gente pode fazer por isso e por isso, portanto, alcançar salvação, benevolência ou um estado espiritual melhor, o que quer que seja que cada religião tenha, ok? Desde o judaísmo até essas que eu mencionei aí. Ora, no entanto, as obras da graça, o autor comentarista está nos dizendo, e que é bíblico 100%, são frutos desta nova vida. O Espírito Santo, ao viver em nós, que é o que acontece quando alguém nasce de novo, ele frutifica aquele fruto que nós chamamos fruto do Espírito, né? E que causa obras. Ora. Nós entendemos que nada do que nós fizemos garante a salvação. No entanto, quando nós obramos as obras do Espírito, se você olhar bem para elas são as obras da lei. Veja, eu quero que você entenda isso, por favor. A vontade de Deus, que o pastor chama aqui a vontade de Deus, que é bíblico, é agradar a Deus. Aqui, olha, a capacitação concede viver conforme a sua vontade. Tudo que fala do homem, do ser humano obedecer a Deus, Deus não mudou. A mesma moral, ética, o que quer que seja do Antigo Testamento está hoje. E no contexto agora, a profecia dizia, a lei vai estar escrita nos corações deles. E é isso que acontece. Porque o Espírito de Deus, que é o mesmo um com Deus em toda a sua moral, em toda a sua realidade daquilo que ele é, santidade, verdade, justiça, tudo aquilo que ele é, ok? Amor. O Espírito Santo de Deus é também, e ele agora habita em nós. E se nós permitirmos vivermos em comunhão com ele, este fruto vai ser natural, portanto, as obras vão ser consequência da sua presença aqui e elas estarão em perfeita harmonia com a lei. Então a lei, ela não desapareceu, ela tem uma atuação diferente. Agora, ela não serve para nos justificar diante de Deus, porque ninguém conseguiu se justificar diante de Deus pela lei. Então não adianta nem tentar. Então o que é aqui as obras da lei? Havia uma tentativa religiosa, e isso é verdade. Então está perfeita essa colocação aqui, se nós entendemos assim, que dentro de um conceito religioso, nós, por natureza, os judeus, a começar deles, né, tentavam alcançar a sua salvação, chegar à perfeição através das obras da lei. Não é isso? Então isso mostrou-se inútil, porque ninguém conseguiu, não é isso? E foi necessário uma outra maneira que em Jesus nós a conhecemos. Então, a obra, nada do que nós possamos fazer vai nos dar acesso à salvação. Amém? Mesmo as obras da lei, não dá. Mas olha bem que quando eu for salvo, eu vou praticar as obras da lei. Mas agora, o importante aí não é desperdiçar as obras da lei. É como nós a usamos, fazemos uso dela. Eu não vou matar, eu não vou cobiçar, eu não vou roubar, eu não vou falar um falso testemunho para que Deus me tenha por justo e me ponha no céu. Não vai funcionar. Como eu disse um exemplo aqui, o não fumo, não faço, não sei o que, tá deixando de fora um monte de pecado. E alguns que fumam, que fazem isso aqui, dizem, eu nunca matei ninguém, eu nunca me esqueço disso, né? Então ele fica olhando assim, procurando o que eu nunca matei ninguém, pronto. Então como se aquilo fosse suficiente para tirar uma série de outros. Não funciona assim. Então a prática da lei não nos vai levar à salvação. No entanto, quando nós somos salvos, nós praticamos a lei de Deus que está escrita em nosso coração. Amém! Graças a Deus. Então vamos ao nosso o quê? Terminamos o segundo subtópico aí, né? Vamos ao terceiro subtópico, a salvação pela graça e a necessidade de boas obras. A salvação pela graça não significa que as obras mortas se tornem irrelevantes. Pelo contrário, Efésios 2:10 nos ensina que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, o que significa isso? A gente já falou um pouco aqui, né? Por isso, é importante destacar que o ensino da graça não enfraquece a prática das boas obras. Pelo contrário, a graça é o que nos capacita a realizar essas obras de forma verdadeira e eficaz. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos lembra de que a fé sem obras é morta. Ele não está contradizendo Paulo, mas complementando, enfatizando que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas. Perfeito. Nós vamos ler este texto aqui com o nosso roteiro, tá? Por isso que eu não vou ler agora, de Tiago. Em outras palavras, as obras não nos salvam, mas a salvação que recebemos pela graça nos leva a viver de maneira transformada. Pronto, exatamente aquilo que eu expliquei aqui agora há alguns minutos, né? Cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas, perfeitamente. Assim, a graça de Deus nos chama não apenas a crer em Cristo, mas também para viver de forma prática, obedecendo seus mandamentos,
mandamentos de Cristo e servindo aos outros. As boas obras não são um fardo imposto pela lei, mas o fruto espontâneo de uma vida redimida, capacitada pela graça para fazer o bem. Então é isso aí. Eu penso que a explicação que nós demos vai ser suficiente para todo o material aí, né? Talvez você não queira questionar a questão da obra, não é? Em função daquilo que o comentarista falou, mas só explicar, não é? Essa colocação de que ela não funciona, nunca funcionou, porque a pessoa não pode, em algum lugar ela pecou contra alguma coisa, então ela falhou contra a lei. Há necessidade de Jesus, e as obras da graça é consequência. Então eu acho que ficou claro. Se não ficou, por favor, né, me desculpe, e esperamos assim, que é a realidade de professor, né, irmão? A gente tenta o nosso melhor, graças a Deus, e eu falo assim com muita humildade, porque eu estou sempre aprendendo, glória a Jesus, e eu espero que todos nós tenhamos sempre este coração para seguir servindo ao Senhor Jesus assim. Então, as obras da graça é o segundo subtópico aqui, que diz: a graça ensina o que? O caminho de Deus. A graça transforma para nos levar a fazer a vontade de Deus. E a graça frutifica obras em Deus. Tremendo isso aqui. A graça ensina o caminho de Deus. Vamos ao texto que eu gosto demais, de Tito. Vamos lá? Acho lindo isso aqui, olha lá. 11 a gente já leu, mas eu vou ler para ficar no contexto aí. Capítulo 2 de Tito, versículo 11 ao 13, diz: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Agora, olha aí, vírgula, ensinando-nos que... Então, quem nos está ensinando? A graça. A graça se manifestou e ela está nos ensinando. Então, a graça ensina. A graça ensina o quê? Que renunciando à impiedade e às concupiscências ou desejos mundanos, vivamos neste presente século, ou seja, nos dias de hoje, de maneira sóbria, justa e pia, aguardando a bem-aventurada esperança, ou seja, a graça nos ensina a aguardar uma esperança. Qual é? É futura, agora é futura, e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas duas coisas para o futuro, a graça nos ensina a aguardá-la também. Então, veja que a graça, ela se manifestou, ela é um favor de Deus, mas ela também nos ensina, e ela nos ensina o caminho de Deus. Se abster do mundo, dos desejos do mundo, e ter a esperança no céu para com Deus, no aparecimento, na glória de Deus, são os dois ensinos maiores que a graça nos deixa. E este é o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Mateus 7, 13, 14 diz: Jesus, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz aonde? A perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva aonde? A vida. Contrário da perdição. Então, a perdição é eterna, a vida é eterna. E poucos são que a encontram. Então, a graça que aqui é manifestada por Jesus nos ensina o caminho de Deus. Em segundo lugar, a graça transforma e nos faz, como disse o comentarista, nos faz viver a vontade de Deus, por aquilo que nós já explicamos, né? Efésios capítulo 2, versículo 1, 5 e 6, diz assim: e vos vivificou. Então tá aí, vivificar é uma transformação tão radical que o próprio versículo diz: vocês antes estavam o quê? Qual a palavra que diz aí? Mortos. Então, trazer à vida um morto é mais radical demais. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e isso biblicamente significa separados de Deus, e agora nós temos vida em Deus. Então, estamos falando mais de uma vez de uma experiência espiritual. Escute, por favor, porque o cristianismo de hoje não se trata mais de uma experiência espiritual. Há uma grande facção de nós que não estamos enfatizando essa experiência espiritual. Ou nós estamos tratando de um cristianismo intelectual, ideológico, e espiritualizando, né, o outro lado pelo nosso favor, mas em termos de cristianismo mesmo, está sendo intelectualizado. Ora, a verdade bíblica é essa que nós acabamos de ler, resumida neste versículo. A salvação, o novo nascimento, é uma transformação, uma realidade espiritual, mais do que tudo. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mais uma vez, mostrando o lugar onde nós estamos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né? Uma colocação paulina, panorâmica, né? Que nós ainda... Eu estou viva aqui, eu ainda não estou sentada. Né? Mas espiritualmente, este é o lugar que eu estou. Aleluia. Então, é bom a gente ter essa noção aí, gravar isso aí, porque a gente vai ver colocações como essa que são mal entendidas, mal interpretadas. Muitas vezes, e se forma teologia baseada nelas. Quando está aí claramente esta realidade. Algumas vezes se fala assim sobre um lugar futuro que nós ainda não estamos vivendo, mas espiritualmente já.
Nós já estamos, amém? Então essa realidade está palpável neste texto. Colossenses 3, de 1 a 7, um texto longo, mas vale a pena. Vamos lá? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, quem aqui já ressuscitou com Cristo? Ninguém ressuscitou ainda, né? Mas pronto, ressuscitamos neste paralelo que você vai ver aí. Inclusive, o batismo é a expressão visual desta mensagem. Vamos lá. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estais na terra. Gente, isso aí eu vou te contar. É um puxão de orelha para nós. Mas a graça transforma. Ela nos leva a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa. Pensai, fazer as coisas que são de cima. Vamos ler o seguinte? Ainda faltam alguns versículos aí, do 3 em diante. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora olha aí, que antigamente a gente era morto no pecado, agora não. Vocês estão mortos para o mundo. É o contexto aí, é o contexto de Colossenses, né? É o contexto do batismo, da simbologia, que nós morremos para o mundo e nascemos para uma nova vida em Cristo, confessando essa nova vida, ok? Então vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida em Deus, ou seja, o lugar espiritual já é aonde nós estamos ressuscitados com Cristo. Estamos entendendo que a coisa é profunda, irmão? Não é tão simples assim? Ao mesmo tempo, por causa do Espírito Santo e esta realidade espiritual da palavra e do que nós vivemos, nós compreendemos. Quando Cristo, que é a nossa vida, versículo 4, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele ou em glória. Está falando de uma coisa no futuro. Está falando do futuro. Mas o versículo 5 traz a gente de cara agora para o hoje. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. Tá aí. Então, a nossa realidade espiritual já está garantida para o futuro se você permanecer nessa fé. Mas você que já viveu este ápice, esta glória da salvação, do viver em Cristo, do ser de Deus, da transformação espiritual, agora caindo aqui para nossa terrinha, entre eu e você aqui hoje no nosso viver, aí vem a palavra de Deus, então mortifique os vossos membros na terra. O que significa isso? Vou falar mais. A prostituição. Paulo explica então. O que é isso? Prostituição, que é, no texto bíblico, a simbologia ou o significado desta palavra é todo e qualquer pecado sexual. Da fornicação ou qualquer outro tipo de impureza sexual. Então, a prostituição, a impureza, apetite desordenado, sim. Não sou eu que estou dizendo, irmã. É a palavra de Deus, é Deus. A vil concupiscência, desejos vis, avareza, que é a idolatria. Versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Então, a vontade de Deus, nós estamos falando aqui sobre a vontade de Deus. E a ira de Deus é o contrário. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O último versículo, versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes e vivias nela. Então, nós vivíamos na desobediência, na realidade da ira de Deus, mas a graça nos transforma, ou seja, nós que ressuscitamos com Cristo, nós somos transformados para viver a vontade de Deus, que é o quê, irmão? Pensar nas coisas de cima. Difícil para engolir, né? Mas é uma transformação espiritual. Amém, amém. Tá profundo esse estudo hoje, hein? A graça frutifica, obras em Deus, Efésios 2 e 10. É o texto que a gente leu da lição, porque somos feituras sua, criadas em Cristo Jesus, para o quê? Para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vamos ao Tiago? Tiago 2, 18, depois o 26. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Tá difícil, ninguém pode mostrar, pode até ter, mas não vai conseguir mostrar. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí ficou fácil. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Perfeito. Isso daria um estudo em si mesmo, mas nós não vamos caminhar com isso aí. Somente explicando que a graça de Deus, ela frutifica em obras e boas obras, que são no mesmo caminho da lei de Deus, que é a palavra e os mandamentos de Cristo, né? Eu vou fazer um parênteses aqui bem pequenininho, porque eu já fui longe aqui. Mas só para você ter segurança que eu não estou falando loucura. Primeira pregação de Jesus, qual foi? No Sermão da Montanha. Depois daquelas palavras bonitas, bem-aventurado, bem-aventurado, ele começou uma segunda palavra dizendo assim, olha, lembra que os antigos falavam assim? Por exemplo, não adulterarás. Aí ele disse, pois bem, eu, porém, vos digo que se você olhar com desejo, cobiçar em seu coração a mulher, você já está adulterando com ela no seu coração. O que ele fez? Ele validou a lei e ele trouxe, inclusive, numa dimensão, irmãos, que, olha, era para dar desespero em quem ouvisse isso. Se já era difícil cumprir a lei naquela dimensão, e como é que seria essa? Só é possível porque nós somos transformados espiritualmente. Não funciona dessa maneira. Aquela maneira de funcionar, a lei não mudou.
com exceção do lado cerimonial que foi vivido, que tornou-se tipologia, né? Que tornou-se verdade em Jesus. Aquilo que apontava para Jesus acabou porque se cumpriu. Mas aquilo que é de não fazer, da vontade de Deus, o desejo de Deus, de quem é Deus, que mostra a pureza de Deus, a santidade de Deus, a verdade de Deus, Jesus e o Novo Testamento vai recolocar tudo para nós. Tudo é repetido aqui, porque esta é a vontade de Deus. Se nós chamamos de lei de Deus, ou vontade de Deus, ou mandamento de Cristo, mas a verdade é que se nós colocarmos na balança, é uma mesma coisa. Ficou entendido? Graças a Deus. Terceiro tópico, as implicações da graça na vida cristã. Graça para amar. Eu vou ler só a primeira frase aí. A graça de Deus nos ensina a amar não apenas aqueles que nos amam, mas também nossos inimigos. Então, a implicação, ou seja, o resultado de uma graça que agora nós a recebemos, porque ela podia ser resistida, e ela nos salvou, ela nos alcançou, nos ensina, não é isso? Nos transforma, frutifica em nós. Quando isso tudo acontece em nós, você vai se lembrar comigo de novo, de Gálatas capítulo 5, né? 22, o fruto do Espírito. Nós falamos disso. Aceitou Jesus, o Espírito vem morar dentro de nós. Qual é o primeiro dos frutos? É o amor. Pronto. Então o Espírito naturalmente vai nos capacitar a amar o amor de Deus. Podemos impedi-lo? Sim. A liberdade não é tirada de nós depois que a gente alcança a graça. Ela não foi tirada antes e nem é tirada depois. Cada dia é um dia de escolha diante de Deus. E o fruto natural de Deus em nós, da pessoa do Espírito Santo de Deus em nós, é o amor. E esta capacitação, vou falar com a palavra que eu amo, aleluia, é espiritual. Nós podemos ter um amor fraternal? Pode, e todo mundo pode ter, mas o amor fraternal só nos leva até um certo lugar. E Jesus, lá naquele sermão que eu acabei de falar dele, provocou isso. Ele diz, os homens amam aos que amam de volta. Ele disse, isso é fácil. Eu quero que vocês amem os vossos inimigos, que vocês orem por aqueles que vos maldizem. Aí começou, e ele disse, sabe por quê? Porque eu quero que vocês sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, que manda chuva sobre bons e maus. Tá? Então, uma capacidade para viver e ser como o Pai, irmão, precisa de uma transformação. Aleluia. Não, a nossa humanidade, o amor fraternal, só vai até um certo lugar. A ética humana, a humanidade, o humanismo aplicado na nossa sociedade, até mesmo dentro do cristianismo, o cristianismo como religião só vai até um lugar, irmãos. Isso aqui que o pastor está colocando é poder de Deus, é espiritual, irmãos. Só quem nasceu de novo tem esta capacitação espiritual, porque não é nossa. Mas nós aceitamos e queremos ser veículo da graça de Deus, do amor de Deus e tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui. O que mais? Graça para perdoar. Eu vou ler a partir desse parêntesezinho bem no meio aí do tópico, que diz assim, Colossenses 3, 13, 14, achou lá? Bem lá no meio do tópico, na página 53. Logo depois deste texto, diz assim, o perdão é uma resposta direta à graça recebida, pois sem a graça de Deus não seríamos capazes de perdoar de fato. Contudo, sabemos que perdoar não é fácil, mas a graça de Deus nos dá forças para libertar o outro e a nós mesmos da escravidão do ressentimento. Essa graça nos ensina a perdoar não por mérito do ofensor, mas por causa do perdão que recebemos em Cristo. Isso aí, irmão, é bem interessante. É uma das coisas muito profundas bíblicas, né? O primeiro ponto aí, que se você quiser anotar isso aí, é bem interessante. É o seguinte, só conhece perdão quem foi perdoado. Quando o pastor diz aqui, você não consegue fazer de verdade, não perdoa de fato, a gente pode questionar, é relativo. Como assim você quer dizer que quando eu perdoei alguém no passado, não era de fato? E esta relatividade, eu vou encerrá-la nessa colocação que eu estou fazendo, repetição daquilo que eu ouvi o meu pastor falar algumas vezes. Só conhece perdão quem foi perdoado. Então, a nossa capacidade de perdoar agora não está, como eu disse no tópico anterior, no padrão humanista, social, antropológico, humano desta palavra. Este padrão nós já conhecemos. Mas existe um perdão que traspassou a lógica humana. Mesmo que a nossa lógica não alcance o tamanho deste perdão. Aleluia, coisa profunda, irmãos. Será que você está dando glória a Deus igual o meu coração está saltando aqui?
A nossa lógica pode não alcançar a dimensão deste perdão, mas o fato de a gente não alcançar não significa, não diminui o que ele foi. Foi por causa dele que Jesus foi àquela cruz, não só se humilhou a ser homem, mas foi até a morte de cruz, por causa deste perdão. Então quem alcança, quem entende um pouquinho deste perdão, quem é alcançado por este perdão e entende espiritualmente o ser perdoado nessa dimensão, então ele tem a capacidade de perdoar. E olha que o ser perdoado humanamente já nos capacita para perdoar humanamente, já é diferente de quem nunca foi perdoado. Primeiro, na área humana já funciona um pouquinho assim, mas muito mais numa dimensão muito superior, esta da graça. Uma vez que nós fomos vítimas da graça de Deus, aceitamos a graça de Deus e agora estamos frutificando, o perdão é uma dessas frutificações benditas e maravilhosas. E por último, bonito também demais, pena que o nosso tempo já foi embora, né? Tá bem caminhado aí. A graça para servir. Eu vou ler a primeira frase aqui, até o meio do caminho. A graça de Deus também nos capacita a servir aos outros. Em Tito 2, 11 e 12, o apóstolo mostra que essa graça nos educa para renunciar à impiedade e à concupiscência mudando. Então eu marquei isso aí porque a gente falou já no tópico passado, mas no sentido de servir, essa capacitação de servir, eu vou falar um pouquinho mais nos textos bíblicos que eu vou passar para você aqui. Então vamos ao nosso roteiro. Nosso roteiro, tópico 3, diz a vida pela graça, graça para amar, graça para perdoar, graça para servir. Eu vou dar um texto bíblico e na Bíblia a gente vai ficar alegre e terminar essa classe, espero em Deus, bem abençoado. Já estou abençoada, mas vamos ver se algum destes textos ainda nos vai continuar, né? Esta bênção para conosco. 1 João capítulo 4, versículo 8, 16 e 19. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eita. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Nós conhecemos e cremos. Então quem não conhece a Deus, não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Quem conhece e quem crê no amor que Deus nos tem. Amém. Deus é amor. Ele repetiu, né? E quem está em amor, neste amor, ágape de Deus, quem está neste amor, que conhece esse amor de Deus, que recebeu, que creu, está em Deus e Deus nele. Então, este amor aí, irmãos, que João está falando, volta a dizer, não é o amor fraterno, o amor eros, o amor que a capacidade humana pode alcançar. Ele está dizendo, existe um amor que é superior a isso. E na palavra original bíblica, este amor de Deus, ele tem um nome, inclusive, diferente, né? Aí agora João fecha dizendo, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, funciona do mesmo jeito que a gente falou do perdão. Ninguém consegue amar amor divino se não foi amado por Deus. Só quem foi amado por Deus e entende a graça, a dimensão deste amor, é que pode e tem ele dentro de si, Deus nele e ele nele. Olha que coisa linda. É que pode ter essa capacidade de amar alguém. Faz sentido? Profundo, irmãos, profundo, profundo. E agora, ficou o desafio. Vamos dar uma aula nessa profundidade? Vamos dar a aula que Deus nos permita dar, amém, irmãos? Quem é que depende do Senhor? Aleluia, eu dependo. Eu faço os meus planos, eu escrevo na revistinha, eu preparo isso aqui, mas quando eu venho dar essa aula, eu quero dizer para você, algumas vezes, algumas coisas, Deus me faz anotar aqui, ver aqui, né? E temos esta alegria de dependência do Espírito Santo de Deus, porque afinal de contas, essa palavra, este entendimento, esta obra é dele. Aleluia. Graça para perdoar. Colossenses 3, 13 e 14. Veja o que diz o texto aí. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Não dá para tirar isso aí da Bíblia, não? Não dá. Aleluia. Não dá. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Pronto, isso juntou as duas coisas. Irmão, o vínculo mais perfeito chama-se o amor. Este amor não é o amor humano. Não tente alcançar isso com livros, com pensamentos, com força mental, que você não vai alcançar, nem eu. Este amor aí é de Deus, porque Deus é este amor. Ora, este é o vínculo maior, que é divino. Aí a palavra de Deus, no versículo 13, volta lá para mim, por favor, começa dizendo uma coisa que a gente pensa que não vai suportar. Como é que eu vou continuar suportando essa pessoa? Como é que eu vou perdoar este caso? Você não está entendendo o que aconteceu, ok? Mas começa dizendo algo que algumas vezes a gente questiona a possibilidade. E aí continua amassando um pouco mais a gente, mas ao mesmo tempo dando a solução, num certo sentido. Você tem queixa?
Por isso que a gente está dizendo que é impossível suportar e perdoar, porque eu tenho queixa. E a gente tem queixa um contra o outro. Amém? Estamos juntos nessa? Somos tão humanos uns como os outros? Assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Então pronto, a medida está aí. Só pode perdoar quem foi perdoado. Só pode perdoar o perdão divino, o perdão bíblico, quem foi perdoado, o perdão divino. Aí volta a virar verdade aquela frase que o meu pastor falava e eu passei para você. Só conhece perdão quem foi perdoado. Pronto. Então, a prova está neste versículo aí. Que nós somos chamados a perdoar da mesma maneira que Cristo nos perdoou. Agora, você imagina, a gente vacilou muito, Pedro. Vacilou, acho que o pecado de Pedro seria imperdoável, né? Negou a Jesus. Como pode? Eu e você podíamos dizer, olha, pode pegar de qualquer coisa. Mas negar Jesus, isso não. Esse aí, né? Não tem perdão. E não é o caso. Ele foi perdoado. Como é que Pedro se encontrava quando ele fez isso? Como é que eu e você nos encontramos quando nós falamos contra Deus que a gente não pensava que podia acontecer com a gente, né? Quando a gente acusou o outro, foi muito fácil acusar. Mas quando aconteceu com a gente, nós queremos o perdão de Deus. Queremos a misericórdia de Deus. Então, da mesma maneira que você quer ser visto para com Deus, que Deus te entenda, que Deus te ame, que Deus entenda que você é pó, que Deus entenda que você também falha, que Deus entenda que você perdeu a cabeça, que Deus entenda que você estava nervoso aquele dia, que Deus entenda que aconteceu uma outra coisa e por causa disso você fez aquilo, que você quer que Deus entenda tudo. Então, a verdade bíblica é essa. Se você conhece esse perdão, você deve atuar e volto a dizer, esta é uma graça espiritual, a graça em nós nos capacita. Então, a força para fazer isso não vem da mente, mas vem de uma oração, de um coração sincero aos pés do nosso Senhor. Amém? Graça para servir, essa é forte. Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Pronto, esse aí eu já gostei, glória, né? Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Eita, peraí, não começa a apertar demais não. Mas, pior ainda agora ficou, servi-vos uns aos outros pelo amor. Peraí, gente, o versículo começou lá em cima nas alturas, que os pentecostais estavam, né, dando glória a Deus, depois caiu para um lugar que eu acho que a gente podia até fechar a Bíblia agora. Vamos olhar com humildade para a palavra de Deus. Vamos, nesta simpatia para com os nossos alunos, nesta conversa, nessa sinceridade, vamos olhar para a Bíblia como um espelho para as nossas vidas e como a autoridade que deve guiar as nossas vidas em Cristo. E para quem lê uma palavra e textos como esse diz, olha, não dá. Então nós precisamos de transformação de Deus. São livres, é o que o texto diz. Então não use da liberdade para dar ocasião à carne. O que a carne quer fazer? Manda ter sucesso, ser servido, por cima, ser o centro das atenções. Isso é o que a carne quer. Aí ele diz, não dê ocasião para a carne. Não use a sua liberdade para deixar a carne viver. Mas faça o seguinte, sirva uns aos outros pelo amor. Então o amor de Deus, ele deve guiar o seu agir em meio a outros. É gente que é carne igual a você. Então aí você quer o respeito, comece dando o respeito. Você quer ser servido, comece servindo. E eu sei que para nossa mente humana, nós vamos dizer, não vai funcionar, como é que eles vão me ver? Não importa. Volto a dizer, esta palavra, esta revelação, não é humana. Aleluia. E ao vivermos a verdade de Deus, a pessoa de fora vão entender que o que você e eu estamos vivendo é louco demais. Mas essa loucura tem uma razão, aleluia, culminada na cruz do Calvário, e ela é o caminho de salvação. E eu vou terminar com o texto de Mateus 20. Se prepara, que esse é lindo, e é Jesus falando aí. Então Jesus chamando-os para junto de si, quem? Os discípulos. Os seguidores, os fiéis, os amigos. E aí Jesus diz, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Aí todo mundo está dizendo, é verdade, é assim. Aí ele olha bem para eles e diz assim, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como, olha aí ele fazendo a mesma comparação, que coisa linda, hein? Que coisa linda o nosso Deus, que coisa linda o nosso Jesus. Bem como o Filho do Homem, ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então tá aí. Quando Jesus diz, aprendam de Deus, que deu a chuva sobre o bom e o mal,
Ele disse, eu quero que vocês sejam igual a ele. E agora ele diz, eu estou falando para vocês fazer isso, mas não é novo estilo de filosofia de vida. Não, é como eu estou fazendo. É conhecendo o que é de Deus. E o que é de Deus é isso. Você pode ter capacidade para ser servido, você pode ter dinheiro para ser servido, você pode ter ou querer uma posição onde você só vai ser servido, e eu também, eu estou falando aqui com você, mas estou falando para mim, tá? Aí Jesus vem para a gente e diz, pois é, se é isso que você quer, comece servindo. Aleluia. E aí eu quero dizer para você, um texto que eu não coloquei aqui, mas lá na frente ele fala, porque quem obedece, quem vive, Deus no tempo dele, na hora dele, da maneira dele, vai te honrar. Quando você é obediente, e você não está fazendo pela honra, você está fazendo por obediência. Você está fazendo porque você está sendo discípulo e seguidor de Jesus. Eu e você estamos fazendo por obediência, para ser discípulo de Jesus, para continuar no caminho estreito. Quem diz amém? Amém, ok? Mas Deus que é rico em misericórdia, Deus que nos ama, se for do seu querer, se aprouver a Deus vendo a nossa fidelidade, então Ele vai nos ajudar. Amém? E algumas vezes até nos vai colocar em posições, como ele disse aqui, você quer ser? Talvez Deus tenha isso para você, mas comece aqui, porque eu vim para fazer isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos. A recebermos, já recebemos a graça, amém? A vivermos na graça, aleluia, e a trazermos fruto dessa graça a cada dia nas nossas vidas, diante das nossas famílias, de nós mesmos, da nossa família e da igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.